Essa semana eu resolvi essa questão de 1995 do vestibular da UFMG no meu canal no YouTube. E conversando com alguns alunos, surgiram algumas dúvidas. Chegamos na ocasião à conclusão de que a resposta correta para essa questão era a letra B, onde teríamos dois corpos com a mesma capacidade térmica, entretanto apresentando calores específicos distintos. É possível isso acontecer? Deu um bug na cabeça? Vem comigo que a gente vai explicar essa situação. Em primeiro lugar, pessoal, a gente tem que se lembrar da seguinte informação. O calor específico representa de fato uma propriedade da substância. Enquanto isso, a capacidade térmica nada mais é do que uma característica transitória do corpo. Então nós vemos aqui palavras-chave: de um lado substância, do outro corpo. De um lado propriedade, do outro característica. Bem dito isto, pessoal, nós precisamos nos lembrar daquela que é a equação fundamental da calorimetria, Q igual a mc delta θ. Nesse caso temos um Czinho, que é justamente o calor específico. E para a gente destrinchar, para quem ainda não conhece essa equação, vamos relembrar que Q é o calor fornecido a determinado corpo. M é a massa desse corpo. O Czinho, como acabamos de dizer, é o calor específico dele. E o Δθ é a variação da temperatura proporcionada pela adição dessa quantidade de energia em forma de calor. Bem, por fim nos relembremos o que acabamos de dizer no início da aula, que foi que o calor específico é uma característica inerente à matéria. Desta forma, cada substância terá o seu próprio calor específico. Então, uma substância será diferenciada de outra justamente por ter um calor específico diferente dessa outra substância. Por outro lado, ao falarmos da capacidade térmica, nós nos lembraremos daquilo que falamos no início da aula, ou seja, que ela é uma característica apenas de determinado corpo. É algo muito mais superficial do que o calor específico, que chega a ser uma propriedade da matéria inerente à substância. Desta forma, podemos dizer que podem existir capacidades térmicas iguais para corpos diferentes. Entretanto, não podemos dizer o mesmo para os calores específicos. Se um calor específico é igual ao outro, necessariamente estamos falando da mesma substância. Por fim, contextualizando com a questão que foi dada no início desse vídeo, nós devemos nos lembrar que a capacidade térmica, matematicamente falando, é definida pelo produto entre a massa do corpo da substância vezes o seu calor específico. Enquanto o calor específico dependia apenas dessa sua propriedade inerente à matéria, já a capacidade térmica, ela também depende da massa. Então, quanto maior a massa, maior vai ser a capacidade térmica. Quanto menor a massa, menor a capacidade. E aí, para quem tentou resolver a questão, vai se lembrar que em determinado momento a gente chegava à seguinte igualdade: a capacidade térmica do corpo M era exatamente igual à capacidade térmica do corpo N, o que nos leva necessariamente à seguinte igualdade: a massa do corpo M vezes o calor específico dele é igual à massa do corpo N vezes o seu calor específico. E como no desenrolar da questão, da resolução que eu apresentei no vídeo, eu já mostrava que o calor específico do corpo N era maior do que o do corpo M, sabendo também que a própria questão no seu enunciado já dizia que a massa do corpo M era maior do que a massa do corpo N, haveria um balanceamento ali que poderia ou não ser igual. Entretanto, há um detalhe na questão que faz com que nós tenhamos a certeza absoluta de que essas compensações entre calores específicos e massa foram suficientemente ajustados a ponto de deixar que as capacidades térmicas fossem iguais. Então eu convido você a dar uma olhadinha lá naquele vídeo e se inteirar do que eu estou falando. E se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de dar o like, se inscreva no canal, ative notificações para receber novos vídeos e compartilhe em suas redes sociais. E se houver ainda alguma dúvida, não esqueça de deixar o seu comentário embaixo. Por hoje é só, até a próxima!